São Paulo. Nós conversamos agora ao vivo também com o deputado federal Rubens Ottoni, do PT. Deputado, obrigado pelo contato, bom dia. Bom dia, Rubens Salomão, Cileide, todos os ouvintes da Sagres. É uma satisfação poder participar com vocês. Fazer a mesma pergunta que fiz para o Vitor Hugo aqui na abertura da entrevista, deputado. Depois das construções aí, né, das conversas nos últimos meses, dos últimos dias para cá, aparentemente um favoritismo para Arthur Lira, deputado? Olha, o Rubens Salomão, eu sempre vi a candidatura do Arthur Lira como a candidatura favorita, até porque é a candidatura do presidente. O presidente sempre teve maioria na Câmara, né? Sempre teve maioria na Câmara e ainda tem aí as facilidades de poder apresentar o que a imprensa já noticiou aí durante toda a semana, várias facilidades para atrair votos de deputados que possam estar ainda em dúvida sobre o seu voto. Então, eu não tenho dúvida que a candidatura de Arthur Lira é uma candidatura favorita. O que está acontecendo é o desgaste cada vez maior do presidente da República, e aquilo que poderia ser a força de Arthur Lira pode também ser a sua fragilidade. Nós estamos tentando fazer, Salomão, desse debate da Câmara, um debate que vá além dos bastidores e da definição de presidente e de membros da mesa diretora. Nós queremos discutir a vida do povo, né? A prioridade agora é defender a vida das pessoas. Nós precisamos garantir vacina para todas as pessoas, garantir emprego, garantir o auxílio emergencial que o governo cortou, insiste em cortar. E é essa pauta que nós estamos querendo inserir nesse debate da Câmara dos Deputados também. Fazer com que os candidatos tenham compromisso com essa pauta para garantir o que interessa, melhorar a vida do povo brasileiro. É esse o nosso objetivo. Deputado, ontem o DEM, que é o partido do presidente, né, da Câmara, do articulador da candidatura do Baleia Rossi, que é o Rodrigo Maia, o DEM anunciou neutralidade, quer dizer, saiu do bloco do Baleia Rossi. Isso não é uma derrota assim, política e que repercute eleitoralmente de forma muito forte? Com toda certeza, isso demonstra o quanto que está fragilizado a base do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, porque existe uma briga flagrante entre eles mesmos, porque todo mundo fala o Bolsonaro como se o Rodrigo Maia como se ele estivesse do outro lado. Foi o Rodrigo Maia que garantiu durante todo esse tempo que não houvesse um processo de impeachment dado ao Bolsonaro, né? Tem mais de 60 pedidos. Então, eu vejo que há uma disputa dentro do próprio governo, no sentido de poder firmar o presidente da Câmara. Agora, se caminha, e eu disse aqui no início que o Arthur Lira, para mim, sempre foi o candidato favorito por ser candidato do presidente da República, e o presidente da República ter as armas fortes aí para poder atrair novos votos, mas essa vitória de Lira também pode ser a sentença de morte do governo, Cileide, pela maneira como ela está sendo construída. Porque eu vi aí a entrevista do ex-líder do governo, como ele fala dos aliados que era aliado dele há meses atrás. Então isso vai criando um rol de desafetos. O que eu vejo é que está sendo construído, sim, está se tentando construir uma vitória do Lira, mas que não necessariamente será a vitória de Bolsonaro. É verdade que uma vitória do Lira pode cercar no imediato, por exemplo, um impeachment de início, mas vai abrir um caminho para um governo fragilizado, dependente, refém do Centrão, que vai ficar sangrando dia a dia, aliás, do jeito que o Centrão gosta, para poder tirar proveito negociando cada matéria e cada votação. Deputado, no Senado, o PT apoia o candidato de Jair Bolsonaro. O PT entrou no bloco do DEM, do Rodrigo Maia, e mais. Ontem eu estava lendo a lista dos parlamentares que receberam recursos extra-orçamentários, 3 bilhões de reais liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, do governo federal, né, para votar em Lira. Na lista consta senadores do PT, né, entre eles Humberto Costa, do Ceará. Quer dizer, como é que o PT justifica estar na chapa de Bolsonaro no Senado depois de todas essas posições políticas do partido de adversário de Bolsonaro?
Senado, eu não estou acompanhando de perto a discussão, até porque com essa questão de não presencial, a gente não tem como ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Mas o que eu tenho conversado virtualmente, a candidatura que foi discutida no Senado foi a tentativa de fazer uma candidatura única. Uma candidatura única onde se respeitasse a proporcionalidade e respeitasse a participação de todas as bancadas. Essa foi a discussão inicial, de tentar construir uma candidatura única que representasse isso. E isso foi, nessa discussão, foi caminhando para um nome também, na medida que era uma candidatura única, uma candidatura que também poderia ser apoiada tanto pela oposição quanto pelo governo. É claro que não é fácil achar um nome para isso. Agora, o Pacheco acabou aglutinando. Eu o conheço, também tive convivência com ele na Câmara dos Deputados, uma pessoa que sempre teve uma relação respeitosa, independente das posições políticas. Então, eu avalio que tenha sido esse o caminho que originou essa tentativa de chapa única, que acabou não dando chapa única, mas que aglutinou a maioria das bancadas. Bom, ontem houve uma informação ainda não confirmada de que o Rodrigo Maia poderia aprovar um dos 60 e tantos projetos de impeachment, ou até mais de um, acatar, né, para que se inicie o processo de votação de aceitação ou não pela Câmara dos Deputados. O senhor acredita que, em função do quadro político atual, que o Rodrigo Maia possa ainda hoje acatar alguns dos pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro? Eu não acredito, viu, Cileide? Sinceramente, não acredito. Ele teve a oportunidade aí, durante todo esse período, tinha mais de 60 pedidos de impeachment, não tomou iniciativa sobre nenhum, aliás, fez o papel de defender o Bolsonaro, defendeu o governo o tempo todo. Por isso que eu disse a vocês aí que essa briga que está aí é uma briga que fragiliza o governo, né? Fragiliza o governo, porque o Rodrigo Maia era a base dele, e o Centrão, o presidente Bolsonaro falava do Centrão, falava que o Centrão era a nata da corrupção, é a nata de tudo aquilo que não prestava no Congresso. Essas eram as palavras do Bolsonaro. E hoje, o Rodrigo Maia, que o defendia, que não deixou nenhum processo de impeachment ser colocado no plenário, está aí nesse debate com ele, com essa ameaça de colocar impeachment, e o Centrão é quem defende o presidente. Então eu vejo que há uma fragilidade muito grande do governo e não acredito que no apagar das luzes Rodrigo Maia vai colocar um processo de impeachment, mas com toda certeza o presidente, independente de quem ganhe a eleição para a presidência da Câmara, o presidente Bolsonaro sairá fragilizado e sairá mais do que nunca refém do Centrão, tendo que fazer, como o pessoal diz na rua, tendo que negociar o almoço para garantir a janta. Pois é, mas o governo não tem condições de pagar a janta todo dia? Mas isso é o preço, né? A cada dia, veja você, o Centrão está negociando, o Bolsonaro está negociando com o Centrão o apoio ao Lira. Esse apoio já foi pago há uns 6 meses atrás, negociado com milhões e milhões de reais do orçamento liberados para o Centrão. Agora estão negociando novamente, falou-se aí em 3 bilhões de reais que estariam do orçamento sendo negociados. Daqui a pouco eles vão ter que negociar, já estão inventando alguns ministérios para poder garantir a participação do Centrão e vão negociar matéria a matéria. Quem sofre com isso é o país. Deputado, mas esse tipo de negociação com o Centrão, inclusive, não é exatamente a mesma prática que o Partido dos Trabalhadores tinha quando estava no governo federal? Não era não, mas mesmo que fosse, o Rubens Solomão, nós estamos falando de um presidente que falava que ia fazer diferente, não era isso? Ele falava que não negociaria de jeito nenhum, até porque ele ia ser diferente do PT. Ele dizia que com o Centrão não tinha conversa, porque isso era a nata do que havia de pior na Câmara dos Deputados. Então a responsabilidade era dele, de fazer diferente, porque esse foi o compromisso com o povo brasileiro. É isso. Sim, Cileide, mais alguma pergunta para o deputado? É isso. Não, é isso.
Deputado federal Rubens Ottoni, do PT, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Vamos acompanhar, né, a eleição de hoje com essa disputa aí na Câmara Federal. Um abraço ao senhor, obrigado pela disponibilidade. Bom dia, boa semana. Um grande abraço a vocês, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Deputado Rubens Ottoni, do PT, conversando conosco sobre a disputa à presidência da Câmara Federal. Destaque-se a íntegra desta conversa, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br. As análises também sobre a